Aí. Daí. Agora sim, então é um prazer Sim, boa enorme noite. estar aí na live do Prof. Álvaro. A gente está fazendo essa bateria de lives aí, né? Teve a minha pré-prova na terça, teve o do Bruno na quarta, agora tem a sequência na quinta-feira, então a tríade aí das ciências da natureza. Quem não me conhece, eu sou o Prof. PH, eu trabalho junto com o Prof. Álvaro ali na nossa sala ali na Independência. Nós estamos fazendo esse bloco aí para ver se a gente consegue salvar umas duas, três questões, quatro, de repente, cinco para vocês. Então, é uma bateria bem boa. Eu até convido todo mundo que não está lá no meu grupo a ingressar no grupo, porque na descrição tem a gravação do pré-prova do Bruno e tem a gravação do meu junto com os materiais. Tá? Então, eu acho que é uma boa aí para quem está no desespero, ainda dá para ver a gravação tranquilamente. A minha aula ainda contou com a presença da Prof. Marina, então vocês vão ter aí um bônus legal. Então, eu passei mais para dar esse oizinho, esse recado, dizer que a gente está com vocês, dizer que a gente está torcendo bastante e a gente quer ver um show de aprovação. Essa tríade ficou bem legal e eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Então, eu passo a palavra aí, foi um prazer enorme poder participar aqui, poder acompanhar o prof. Passo a palavra para o mestre agora. Valeu, pô. Oh, valeu, meu. Eu que agradeço. Ficou uma parceria muito boa mesmo. Rolou uma química. E tá muito legal mesmo essa semana. A gente participou junto aí, a gente se dividiu e tá massa. Hoje, fechar com chave de ouro, então, né? Responsabilidade. Tá, meus queridos? Ué, peraí, tá pedindo senha para entrar? Ué, ué. Tá, peraí, deixa eu refazer o link, então. Tem gente que tá mandando mensagem aqui pedindo senha. Tá. Queridos, então vamos lá. Hoje, 28 de novembro, quinta-feira, véspera da prova da URGS. Você pode estar vendo essa aula gravada ainda, né? Se está no desespero, às vezes vai assistir a aula um dia antes da prova. Então, ela vai estar aí no YouTube. Você pode estar assistindo a aula no YouTube. E a gente vai começar aqui. Deixa eu começar a compartilhar a minha tela. Para eu... deixa agora eu fazer aqui. Hoje, PH, hoje ninguém quis se arriscar e abrir a câmera. Não, hoje não. Na última tu sabe que deu, né? Tem que cuidar. Eu tô com a câmera aberta aqui, mas eu tava até pensando, eu disse, eu já vou clicar no fechar aqui, eu vou me manter tranquilo, né? Não, sabe. Tá, A galera que beleza. tava aí no pré-prova sabe também. Olha ali, ó. Ai, tá, peraí, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Tem gente que está pedindo senha. Ué. Tá, é que tá baixinho, acho que é por causa desse meu microfone aqui que ele tá baixinho. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, porque tem gente que está pedindo Não senha. tá, Álvaro, não tá pedindo. Vocês estavam me ouvindo? Eu acho que eu tava com o microfone mutado. Não, Vocês tava te pegaram ouvindo, mesmo? sim, Ah, tá. tava te ouvindo. Não tá pedindo porque eu tentei entrar pelo meu computador aqui com a outra conta e entrou. De repente pede para a pessoa entrar e sair de novo. Deixa eu ver. É lá no teu grupo? É, Não, é no particular. Qualquer coisa me não bota de foi no particular. administrador ali que eu vou falando com eles também, se tu Tá, quiser. beleza. Eu vou fazer isso agora. E daí a gente já começa aqui. Cadê tu? Onde é que tu tá aqui, meu? Aqui. Promover admin do grupo. Tá, aí tu vê esses rolês aí pra mim. Vou até fechar aqui o WhatsApp para não ficar me perdendo. Provavelmente não tenha pedido para a grande maioria. Tá, Vamos dar início aqui. Eu vou ter que ficar cuidando do microfone. Vocês vão me avisando ali, tá? O chat está aberto aqui do ladinho. Qualquer coisa vocês me avisem. Ó, o senhor tá baixo o som. Aí eu aproximo de novo aqui o microfone. Deixa eu ver, acho que eu vou deixar aqui mesmo. Tá, queridões. Vou escrever aqui o nosso título, então. Essa nossa parte 2 da nossa revisão. Não, deixa eu botar pré-prova, URGS, fica mais bonito. Então, vamos lá.
deixa eu pedir um pouquinho a participação de vocês. Me digam aí no chatzinho aí. Isso vai aparecer no YouTube, depois vai ficar meio sem graça para quem não está participando ao vivo, mas daí fica a dica para participar dos ao vivos quando tiver. Quem é que participou também da live do PH e do Bruno? Ou de uma, ou de outra, ou das duas, me comentem ali. Mandem aí para eu ver, mandem aí para eu ver. Aí, as duas, participei das duas. Olha aí, olha que massa. E quem é que depois da live do Bruno ontem viu a live que a gente fez no YouTube, que eu fiz com outros colegas? Aí me comentem. Ah, da apostas, essa aí mesmo. Ah, Cautchuk. Aí, ó. Ah, que massa. Viu gravada das apostas. É, que massa. Essa das apostas estava legal, estava engraçado. Queridões, então vamos lá. Sofia, olha só, vamos começar então nosso pré-prova URGS. Na semana passada eu já tinha dado essa primeira parte, né? A gente comentou algumas coisas importantes. Hoje eu vou trazer algumas coisas assim mais específicas, tá? Eu vou tentar não me alongar muito em algumas partes da matéria, porque a gente acaba tentando assim, né? A gente acaba se alongando porque a gente quer passar toda a informação possível, achando sempre que, se eu tivesse falado isso, talvez fosse uma questão, eu falei isso e não caiu, e talvez eu pudesse ter falado alguma outra coisa. Então, vamos lá. A minha primeira, quem assistiu ontem a live das apostas, viu que eu falei sobre respiração celular. Eu estou com muito feeling em respiração celular, de que possa aparecer respiração celular. Faz tempo que não aparece. Essa parte 2 vai para o grupo, vai para o grupo, vai ficar gravada. A primeira da gravação, ela ficou ali por um tempo e o YouTube derrubou ela, tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu tentei mandar e-mail, eles não me avisaram e não me responderam, e aí perdi o timing, tá? Mas essa daqui vai ficar lá no YouTube toda bonitinha, beleza? Queridões, a de respiração celular, então. Coisas importantes para a gente lembrar dessa respiração celular. Lembrem que ela é uma reação, né? Onde a gente tem uma equação que simboliza ela, onde você tem a glicose, para quem não sabe, isso aqui é a glicose, mais o oxigênio, gerando gás carbônico, mais água e o tão importante e necessário ATP, nessa quantidade, 38 ATPs. Queridões, como a gente está fazendo uma revisãozinha, assim, né, para a pré-prova, eu gostaria de informar vocês que esses 38 ATPs, eles são essenciais para o funcionamento da tua célula, do teu organismo. Então, se esses 38 ATPs em algum momento faltar para o teu corpo, para as tuas células, o teu organismo vai ter que dar um jeito de repor isso, vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa. Quando tem oxigênio... Ah, tá, beleza, voltei. Eu acho que é isso aqui. Uma das as formas que a gente tem de... Deixa eu fazer uma... eu vou fazer um teste bem rapidinho. Aqui, som. Ah, não acredito que era o volume disso aqui que não tava. Como é que eu baixei o volume disso? Agora vocês me ouvem? Ah, perfeito. Tá, era isso. Eu tava com o volume baixo. Olha que animal. Tá, vamos lá. Agora vamos dar. Deixa eu só fazer um teste. Daqui vocês estão me ouvindo bem? Eu deixei o microfone um pouco mais longe. Tá? Estão conseguindo me ouvir? Perfeito, maravilha. Vamos seguir. Então, só agora não ouço vocês, tá? Agora vai ter que ser só pelo chat. Se vocês me mandarem mensagem, eu acho que eu não vou conseguir ouvir vocês. Ou se eu ouvir, vai dar um. Deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez eu consiga ouvir. Fala. Aqui.
Tá. Acho que se vocês falarem, eu vou conseguir ouvir vocês. Mas vamos deixar assim. Queridões, então vamos lá. Respiração celular. Beleza. A primeira coisa que vocês têm que lembrar são as três fases dessa respiração celular, tá? Glicólise e onde ela ocorre? No citoplasma. Então lembrem que essa fase, ela não ocorre dentro da mitocôndria. Então eles podem fazer uma questão assim, ó, botar sobre a respiração celular, assinar a afirmativa correta. E aí colocar ali que essa respiração celular, ela ocorre toda na mitocôndria, por exemplo. Não, não ocorre toda na mitocôndria, ela ocorre inicialmente, ela inicia no citoplasma. Outra coisa importante, nessa glicólise a gente tem a formação de dois piruvatos, que é uma molécula de três carbonos, ou seja, eu quebrei essa molécula aqui, ó, de seis carbonos, inicialmente em duas de três, tá? E, além disso, nós temos a formação de dois, deixa eu trocar a cor, entendam que as cores são sempre importantes, tá? NAD, H. E também vai ter a produção de dois ATPs. Então, essa primeira fase já gera dois ATPs. Tá, coisas importantes, tá? Glicólise, ela é uma cadeia de reações, tá? São 10 reações que acontecem na glicólise, isso já caiu na URGS. Porque normalmente a gente te explica a glicólise assim, tipo, olha, quebrei a glicose em duas moléculas de três carbonos. Quando a gente tem mais tempo, né, na aula, a gente explica isso com mais detalhes, a gente desmembra um pouquinho dessas reações. Obviamente não vou colocar as 10, até porque não há necessidade de você saber as 10, mas a URGS já cobrou. Olha, ocorrem 10 reações na glicólise. Perfeito, está correta. No citoplasma. E tem uma coisa muito importante, tá? Na glicólise, a tua célula investe dois ATPs. Então, ela consome dois ATPs e produz quatro. Por isso, o que a gente coloca aqui, ó, é o saldo de ATPs. Então, tem um saldo de dois ATPs. Tranquilo? Então, essa glicólise tem um saldo desses dois ATPs. Produz quatro. Como gastou dois, sobraram dois. Tranquilo, meus queridos? Deixa eu trocar isso aqui. Assim. Fica mais bonitinho, amarelinho. Tá. Queridões, depois dessa glicólise, se tiver oxigênio na minha célula, esse piruvato vai entrar na minha mitocôndria para fazer o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, então, já é dentro da mitocôndria, ocorre, então, na matriz mitocondrial. Beleza. O que que nós temos de importante, tá? Já tirei. O que que tem de importante, tá? Nesse ciclo de Krebs? Esse piruvato que entra, ele vai ser quebrado em primeiramente, numa reação que a gente chama de descarboxilação do piruvato. Pode aparecer também como oxidação do piruvato, tá? Deixa eu botar uma coisinha aqui, ó. Eu vou botar assim, ó, entre parênteses, saldo, tá? Para vocês lembrarem, quando você lê ali, né, na hora de tu dar uma olhadinha na matéria antes da prova, que é o ATP que sobrou. Para tu lembrar que ocorreu primeiro um gasto de dois ATPs. Depois entrou esse piruvato no meu ciclo de Krebs. A URGS pode te falar de uma coisa, tá? Eles chamam de uma glicólise aeróbica e glicólise anaeróbica, tá? Se eles quiserem complicar, sabe? Botar umas questões meio 2022, assim, onde tratava de umas coisas mais específicas. O que que seria uma glicólise aeróbica? É a que vai levar para uma respiração celular. Porque tu pode ter a glicólise anaeróbica, que daí vai levar para uma fermentação. Então, esse processo vai acabar gerando só dois ATPs mesmo, tá? Então ele pode chamar de glicólise anaeróbica.
E aí, nessa descarboxilação do piruvato, a gente vai ter a produção de duas moléculas de CO2, duas moléculas de acetilcoenzima A, deixa eu trocar a corzinha dela. Essa coenzima A é formada por vitamina B5, tá? Isso aqui já não acho tão relevante ou tão provável deles ah, falarem. Você pode anotar isso ou repetir os nomes para anotar? Eu vou colocar depois, tá? Deixa eu... Eu acho que eu vou finalizar aqui a respiração e aí eu coloco ali depois o que que é uma glicólise aeróbica e anaeróbica, tá? Beleza. Então, esse 2-acetil coenzima A e vai ter também a formação aqui de dois NADs. Soro, o que que são esses NADs? Bom, esses NADs vão ser transportadores de elétrons. E esses transportadores de elétrons vão levar esses elétrons para um outro local que eu já vou te dizer onde é que é. Além disso, tá? O ciclo de Krebs tem a outra reação, que é o ciclo de Krebs mesmo. Só para te avisar, a URGS normalmente cobra essa descarboxilação, como eu coloquei aqui, uma reação do ciclo de Krebs. Isso é para outros. Em alguns outros autores e até alguns outros vestibulares, eles podem formar quatro fases, tá? Como se fosse glicólise, descarboxilação, ciclo de Krebs e fosforilação ou cadeia transportadora de elétrons. A URGS já cobrou como dois, mas ela já falou sobre essa oxidação do piruvato. Então, por isso que eu estou colocando aqui para vocês entenderem como é que ela funciona. O segundo passo aí sim seria o que a gente chama mesmo de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, seria o outro nome dessa fasezinha, tá? E aí a gente vai ter os quatro gás carbônicos sendo produzidos. Vão ser produzidos 6 NADH e 2 FADH2. Pássaro, o que que são esses NADs e FADs? O FADH2 e o NAD, eles são a mesma coisa. Eles são tipo Uber e 99, sabe? Dois aplicativos, tá? NADH ou NADH2, tanto faz. Normalmente vai aparecer NADH, tá, Mari? Normalmente NADH. E 2 ATPs. Então, vejam bem, as duas primeiras fases, elas geram apenas 2 ATPs. Ó, só foram 2 ATPs, tá? E a grande parte de energia eu não vi ainda. Olha só, no total a gente tem 4 ATPs. E eu tenho que formar 38. Então, de onde é que vai vir a minha grande parte de energia? Da fase 3, que é a que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Peraí. Cadeia transportadora de elétrons. E aí, nessa cadeia transportadora de elétrons, percebam, a gente está fazendo uma reação onde o oxigênio até agora não participou. Ele participa justamente aqui, ó. E isso a URGS pode te perguntar. Ah, qual a fase onde tem a participação do oxigênio? E o oxigênio, ele funciona como o último aceptor de elétrons. Eu vou botar assim, ó, elétrons barra hidrogênios. Deixa eu botar assim, ó, H+, para você. Ó. O que que acontece nisso aqui? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? O oxigênio, vocês viram que esses elétrons até agora, eles estavam passando da molécula de glicose para os NADs, para os FADs, e lá no fim, o último a receber esses elétrons é o oxigênio. E aí, quando ele recebe esses oxigênios e, obviamente, o hidrogênio, porque o elétron está coladinho nesse hidrogênio aí, ocorre a formação de água. Então, o que que nós temos como
possibilidades de pergunta da mamãe URGS para vocês. Ah, onde é que se forma a água? Ah, uma coisa muito importante, não colocamos aqui, ó. Cristas mitocondriais é o local onde ocorre essa fase, tá? Lá nas cristas mitocondriais. Vou colocar um desenho de mitocôndria bem aqui embaixo, ó, próximo do jabá, próximo do símbolozinho, ó. Então tá aqui. E aí lembrem que dentro da mitocôndria tem as cristas, ó. Então as cristas é ops, onde ocorre essa última fase da respiração. E é aqui onde nós teremos a produção da maior parte de energia, que são 34 ATPs. Ou seja, é aqui que a energia é produzida mesmo, tá? Queridões, por quê? Nessa cadeia transportadora de elétrons, pode cobrar como membrana interna também? Pode, mas mais improvável, Felipe. É mais comum eles falarem crista mesmo, tá? Mas poderia ser membrana interna da mitocôndria ou membrana externa, né? Ele já usou o termo, por exemplo, espaço intermembranas, né? Que é entre as membranas da mitocôndria ali. Queridões, esse ATP todo que é produzido, ele é produzido da seguinte forma, tá? Os NADs, eles carregam esses elétrons. Lembra que eu te falei que eles são tipo Uber 1099? Eles vão carregar para a membrana, para a crista mitocondrial, que é a membrana. E aí o que que vai acontecer? Tu vai ter proteínas de membrana passando ali, né? E esses elétrons são liberados na proteína de membrana. E aí ela vai passando de uma proteína para outra, esse elétron. E aí, quando ela passa por algumas determinadas proteínas, elas bombeiam elétrons, na verdade, elas bombeiam hidrogênio para esse espaço intermembrana, que seria aqui, ó. Deixa eu apontar, ó. Nesse espaço intermembrana, eu tenho um monte de hidrogênio. A prova da UFRGS pode te dizer ele é um meio ácido, que tem um monte de íons H+, ele pode. E aí, o que que acontece? Os hidrogênios, eles tendem a entrar de volta para a matriz por difusão facilitada dentro de uma enzima chamada ATP sintase. E aí, quando eles passam por essa proteína, gera o ATP. Só para vocês entenderem, tá? Eu vou escrever aqui um NAD. Ops, não pegou verde. Um NAD H forma 3 ATPs. Um FAD vai formar 2 ATPs. Lembra que eu falei ali, um é o Uber e o outro é o 99. O que que eu quis te dizer com isso? Que o Uber normalmente é mais caro, né? É o que vai dar mais energia, que é o NAD. O FAD, que é o 99, ele gera um pouquinho menos de energia, às vezes ele é mais barato do que o Uber, dependendo dos casos, às vezes é até mais caro. Mas se tu procurar direitinho ali, ele tá no preço normalmente mais barato. Então, por isso, a gente vai ter essa produção de energia maior no NAD e no FAD. Por quê? O NAD ele larga lá no início dessa cadeia transportadora de elétrons. O FAD ele larga um pouquinho mais à frente. Quando o NAD larga os seus elétrons, as proteínas bombeiam 3 hidrogênios. O FAD, 2. Então, por isso, cada hidrogênio que entra gera um ATP. Então, por isso, 3 ATPs no NAD e 2 ATPs num FAD. Tranquilo até aqui? E aí, ó, vamos contar os NADs para ver quantos ATPs vão ser produzidos. Ó. 2 da glicólise, 2 do ciclo de Krebs, 6 do ciclo do ácido cítrico. Isso dá 10. 10 vezes 3, 30 ATPs. Tranquilo? Os FADs, só foram produzidos 2. 2 FADs, 2 ATPs, 4. 34 ATPs. Ó, os 34 ATPs que são produzidos na sua cadeia transportadora de elétrons. Feito, meus queridos? Tranquilo até aqui? É a fase que mais gera energia, é a fase onde a gente tem a produção de água. Outra coisa que a mamãe URGS pode te comentar, tá? Ele pode te dizer, olha, essa fase é anaeróbica, ou seja, não usa oxigênio e ocorre independente da presença de oxigênio. E as outras duas, tá? Aqui, ciclo de Krebs aeróbica e a cadeia transportadora de elétrons também aeróbica.
tá? E aí eu vou escrever, ó, aqui em cima, assim, ó, em pretinho. Botar assim, ó, uma flecha. Glicólise. Peraí, por onde que eu vou botar essa flecha? Vou fazer diferente. Deixa eu apagar isso aqui. Tentar organizar aqui melhor. Já coloco essa informação de volta, tá? Eu só vou botar assim, ó. Glicólise anaeróbica vai fazer fermentação. No caso, né, das nossas células, a fermentação lática, lembram? Células animais fazem fermentação lática. E a glicólise aeróbica, aí vai para o ciclo de Krebs. Então, a tua célula, ela realiza glicólises que podem ser aeróbicas e anaeróbicas. O que que define se é aeróbica ou anaeróbica? O destino desse piruvato. Se esse piruvato virar ácido lático, foi uma glicólise anaeróbica. Se ele virar acetil-CoA e entrar para o ciclo de Krebs, aí ele é uma glicólise aeróbica. Feito? Quem tinha perguntado sobre glicólise para anotar, me responde ali, está tudo certo. Cadeia transportadora de elétrons é a mesma coisa que cadeia respiratória? Sim. E essa respiração, ó, muito boa a tua pergunta. Essa cadeia transportadora de elétrons, na verdade, assim, ó, essa reação do oxigênio aqui, ó, a gente chama de fosforilação oxidativa, tá? E aí, deixa eu escrever aqui, ó, nessa fase inicial. Que cor que eu vou usar? Vou usar esse rosinha. Ó, anaeróbica, tá? Tô me referindo à glicólise, tá? Glicólise, ela é sempre anaeróbica, tá? Sempre anaeróbica. Só que daí, quando se a prova te falar sobre glicólise anaeróbica, ele tá te dizendo que ocorreu fermentação. Se ele falar sobre glicólise aeróbica, ele tá te dizendo que foi por uma respiração celular. Feito, meus queridos. Tá. Então, uma coisinha também muito importante que eu quero que tu lembre, e a URGS vai associar isso, tá? Ele pode te perguntar a origem desse gás carbônico da tua respiração, tá? A origem desse gás carbônico é a glicose no ciclo de Krebs. E o teu oxigênio vai formar a água na cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória. Feito, meus queridos, os dois estão associados. Feito? Então, essa é a nossa primeira partezinha, essa é a nossa primeira aposta, digamos assim, de questões para a prova. Outra coisa, obviamente que a URGS vai ter uma questão de botânica, e vocês adoram botânica. Eu sei que vocês amam botânica. E assim, uma tendência da URGS, desde que ela começou a fazer prova com 15 questões, puxar de 25 para 15 questões, é mesclar ou abranger muito do conteúdo. Por exemplo, botânica tem muita coisa, né? Tem a classificação dos vegetais, tem a parte de histologia vegetal, tem a parte de órgãos vegetais, então ele pode abranger várias coisas na mesma questão. Um conhecido meu chama de botânica. É, pode ser. Às vezes eu falo de brincadeira, mas eu gosto muito de botânica mesmo. Mas eu sei, eu entendo a dificuldade de vocês, que é por causa dos nomes, né? Sempre por causa dos nomes. Queridões, então vamos assim, ó. Clássico de questão sobre botânica. O cladograma aquele, né? Cladograma sobre os grupos vegetais, tá? Então, vamos lá. Briófita, pteridófita, gimnospermas
e angiospermas. Esses grupos vegetais, então é bem importante você ter eles na sua mente e meio que como é que é essa distribuição deles, tá? Então, saber que briófitas são as mais simples, que as pteridófitas elas já são um pouquinho diferentes, e aí o que que as tornam diferentes? Primeira coisa é isso aqui, ó. Para ser uma planta, ela precisa ter o embrião protegido. E aí eu considero todas as plantas embriófitas. Queridões, uma coisa muito importante, tá? Plantas são seres multicelulares, autotróficos e que possuem embrião protegido. Essa última característica, essa característica que eu coloquei aqui no cladograma, é a que torna as plantas diferentes de algas, ou que faz com que eu separe algas das plantas. Olha, não posso chamar alga de planta porque ela não tem embrião protegido. E esse embrião protegido é pela estrutura feminina, que a gente chama de arquegônio, tá? Outra característica daí, tá, das briófitas, elas vão ser plantas sem vasos condutores. O que que isso significa? Vasos condutores. Isso é apomorfia. Apomorfia é a característica que surge, tá? Então, se ele te dissesse a apomorfia que separa, ou a característica que separa as plantas das algas, sim, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, apomorfia e plesiomorfia são características que dependem do cladograma que ele está te mostrando, tá? Se ele fizer a comparação com as algas, o embrião protegido é uma apomorfia, tá? Mas se ele estiver falando assim, lá no grupo das angiospermas e te dizer assim, a apomorfia das angiospermas é ter embrião protegido. Não, tá? Porque apomorfia é uma característica recente, mas dependendo das características que eu vou colocando no cladograma, ela vai se tornando uma plesiomorfia, que é uma característica ancestral. Foi, Maria? Então depende daí, tá? Beleza. Então, ó, o embrião protegido torna a briófita uma planta. Só que essa briófita ela é uma planta bem simples porque ela não tem vasos condutores de seiva. Então, isso a gente tem um nomezinho para ela, que a gente chama ela de traqueófita. Atraqueófita. Deixa eu botar o A na frente aqui, ó. Atraqueófita, tá? Então, atraqueófita significa sem vaso condutor de seiva. Outra coisa é que daí, a partir daqui, surge os vasos condutores. E aí, quando tem vasos condutores, a gente chama as plantas de traqueófitas, só que ter vaso condutor faz com que as plantas tenham órgãos verdadeiros. Então, quando surge vasos condutores de seiva, a gente chama as plantas de traqueófitas. Ó, meu Deus. Traqueófitas e cormófitas. Cormófitas, queridões, e queridonas, órgãos verdadeiros, ou seja, raiz caulifólea. Para ter raiz caulifólea, tem que ter vasos condutores de seiva. Quando não tem, a gente, por exemplo, não diz que briófita tem raiz caulifólea. A gente diz que briófita tem rizoide, cauloide e filoide, tá? Que são estruturas mais simples. Tranquilo? A partir daqui, ó, a característica que surge, que transforma as plantas, que faz com que elas conquistem o ambiente terrestre, é a semente. Prestar atenção no que eu acabei de falar. A semente
é quem permite a conquista do ambiente terrestre. Isso não é o tubo polínico. O tubo polínico permite que as plantas reproduzam independente da água. Porque essas duas aqui, ó, as briófitas e as pteridófitas, elas são criptógamas. Elas têm órgãos sexuais escondidos. Tu não consegue olhar para uma briófita, um musgo, e saber, isso é um musgo ou uma musga. Não sei. Eu olhei uma samambaia, não sei se é samambaia ou samambaio. Não sei, porque eu não consigo ver órgãos sexuais. Agora eu vejo uma araucária, eu sei se é uma araucária ou um araucário. Apesar de que a araucária ela tem sexos separados. Então você consegue identificar pela pinha, tá? A pinha é onde se encontram os órgãos sexuais dela. Por isso a gente diz, então vamos lá. Ter semente, a gente diz que ela é uma planta espermatófita. Só que existem outras características. Deixa eu descer um pouquinho mais o meu cladograma aqui para eu colocar mais uns nomezinhos, ó. Descer aqui. Tá. Tem outros nomezinhos que estão relacionados com esses dois grupos de plantas, tá? Além delas serem espermatófitas, elas também são fanerógamas. Queridões, fanerógama é o contrário de criptógama. Criptógama, eu não enxergo os órgãos sexuais. Fanerógama eu enxergo. Cuidem, fanerógama não é ter flor, tá? Era uma informação que antigamente às vezes se colocava em prova até, tá? A semente é a conquista do ambiente terrestre. As plantas conseguem se desenvolver, se dispersar no ambiente terrestre por causa da semente. O tubo polínico é outra coisa, eu já vou falar, tá? Fanerógamas, então, é ter órgãos sexuais visíveis. No caso das araucárias, por exemplo, dos pinheiros, é na pinha, no cone, tá? Aquela pinha marronzinha que agora aparece nas guirlandas de Natal, né? Aquilo ali é uma pinha, tá? Botam lá uns enfeites de Natal, que é uma coisa do hemisfério norte, né? Esses pinheiros, esse pinos é do hemisfério norte, né? Então o nosso Natal ele tem uma influência do hemisfério norte, né? Porque na real nada a ver, né? Imagina o Papai Noel com aquela roupa, os coitados que se vestem de Papai Noel só no shopping mesmo, porque daí tem ar-condicionado, porque na rua eles iam morrer. Papai Noel não passa no Brasil assim, ele passa de sunga aqui, não vem. Ele não vem com aquela roupa. Então, olha só, fanerógamas e também sifonógamas. Por que que eu falei do Papai Noel? Não é nada a ver. Mas, enfim, sifonógamas significa ter tubo polínico, tá? Desculpa, é, isso, tubo polínico, que é o que forma, me perdi com o Papai Noel, É, que é o que vai carregar os órgãos sexuais. E elas serem sifonógamas, então vou botar aqui, ó, tubo polínico, para você se lembrar. Isso daqui, ó, agora prestem bem atenção, que tem uma diferença. A semente é a conquista do ambiente terrestre. O tubo polínico faz com que as plantas independam da água para fecundação. Porque até aqui, ó, as briófitas e pteridófitas, tem uma paparazzi, elas estavam dependendo da água para fecundação. O gameta delas era flagelado, então elas dependiam da água para fecundação. Com o tubo polínico, não. Com o tubo polínico, daí ele carrega esse gameta masculino até a partezinha do óvulo lá da planta feminina. Tranquilo? Então, o tubo polínico, independência da água para fecundação. Semente, independência da água para desenvolvimento no ambiente terrestre. Tá? Entenderam que conseguem perceber que tem uma pequena, uma sutil diferença entre essas duas características, tá? Bem sutil. Fundação, tubo polínico. A outra, conseguem se desenvolver no ambiente terrestre ou conquistam o ambiente terrestre, semente. Feito, meus queridos, tá? Isso é bem importante. As criptógamas, elas dependem da água para fecundação porque o gameta delas é flagelado, tá? Entrando um pouquinho na parte ali de citologia que a gente comentou, né, na semana passada, é, a gente chama de vegetais inferiores por briófitas e pteridófitas, e aí a gente diz, vegetais inferiores têm centríolos. Lembra que os centríolos formam cílios e flagelos?
né? Então, esses centríolos, eles vão estar presentes aqui, ó, tá? Nas briófitas e pteridófitas. Gimno Ângio não tem centríolos. Tá, Sori, o que que é tão importante que torna as angiospermas, essas plantas que conquistaram perfeitamente o ambiente terrestre? Ah, flor e fruto. Então, cuidem, tá? Fanerógama não é ter flor. Flor é aquela coisa com pétalas coloridas, lindas e cheirosas que você entrega no Dia dos Namorados, no aniversário, ou numa segunda-feira monótona para sua namorada. E a pinha, por exemplo, ela não é flor, mas a planta é fanerógama igual. Então, tipo assim, pinha não é flor. Fanerógama não significa ter flor, porque a gimnosperma ela tem uma pinha, ela não tem flor, né? Imagina, eu vou receber um buquê de pinhas. Isso representa o meu amor marrom, seco e sem cheiro. Não, né? Tem que ser flores, cheirosas, coloridas e maravilhosas. Então, flor é característica de angiosperma. O fruto, ele é importante porque protege e auxilia na dispersão das plantas. O fruto é uma troca que as plantas se ligaram em fazer, muito genial. Tipo assim, animal, eu te ofereço um alimento e tu libera minha semente mais longe. Então, alguns comem, não mastigam e jogam fora, tipo bergamota, né? Bergamota, melancia, vai, gosta a semente longe. Já fez uma dispersão aí. A gente chama isso de zoocoria, né? Dispersão de semente pelos animais, zoocoria. E às vezes os animais comem, engolem a semente, defecam e largam essa semente mais longe. Então, isso auxiliou na proteção e na dispersão das sementes. Isso fez com que as angiospermas conquistassem melhor o ambiente terrestre também. Uma outra coisa muito importante, tá? Angiospermas é o grupo onde tem a maior número de espécies. No reino animal, que vai ser o nosso próximo tópico, que é a zoologia, nós temos os artrópodes como o maior grupo com o maior número de espécies. Por quê? Porque dentro dos artrópodes nós temos os insetos. E os insetos, eles são os principais agentes polinizadores. Então, queridões, percebam que esse processo, e aí eu vou botar aqui, ó, vou puxar uma flechinha, angiospermas mais insetos, isso já apareceu em provas, tá? Elas geraram ou se dispersaram no ambiente por um processo que a gente vai chamar de coevolução. O que que é essa coevolução? A adaptação de uma planta, onde ela vai lá e forma uma determinada característica na flor, tem alguma diferencinha na flor, faz com que o inseto se adapte e tenha um aparelho bucal melhor para que ele consiga polinizar aquela flor. Então, essas mudanças que vão acontecendo na flor puxam a adaptação do inseto. A mudança do inseto puxa uma adaptação da flor. Lembrem, aí é uma coisa de ecologia, e isso pode aparecer também na prova de vocês no fim de semana. As relações ecológicas, polinização, que é a relação mais específica entre insetos e angiospermas, polinização é um mutualismo. Uma planta não existe sem seu inseto polinizador e um inseto polinizador não existe sem a sua planta. Então, eles estão coevoluindo juntos, estão participando um da vida do outro. Tranquilo, meus queridos? Percebam as cores, tá? Mais uma vez, eu sou muito chato com isso, tá? É uma parte do meu toque. Ó, embrião protegido. Ups. Embrião protegido. Embriófita. Sem vaso condutor de seiva, a traqueófita. Vaso condutores de seiva, traqueófita e cormófita. Então, ter vasos condutores de seiva faz com que a planta tenha essas duas características. Tenha vasos condutores de seiva, obviamente, e órgãos verdadeiros. Semente faz com que minha planta seja chamada de espermatófita, planta com semente. Fanerógama, contrário de criptógama. Criptógama, órgãos sexuais escondidos. Olho uma briófita, um musgo, não sei se é musgo ou musga. Fanerógama, eu olho um pinheiro, eu sei se é pinheiro ou pinheira. Ora, um araucária, eu sei se é uma araucária ou araucário. Tranquilo? Sifonógama, daí é do tubo polínico, tá?
Uma outra coisa muito importante, não vou poder me estender, entrar nos grupos e falar sobre as características, as especificações de cada um, mas o que eu quero que você lembre é que, deixa eu botar aqui em preto, dentro das angiospermas, a gente vai ter aqueles grupinhos de monocotiledôneas e dicotiledôneas. A prova da URSS pode chamar também de eudicotiledônia, tá? Tipo, verdadeira dicotiledônia. Lembrem que existem algumas diferencinhas bem importantes entre esses dois grupos, tá? A raiz vai ser diferente, o caule vai ser diferente na estrutura do caule, na dicotiledônia a gente vai ter uma organização. Isso, mais uma vez, são grupos de angiospermas, tá? E aí a gente vai ter diferenças nos órgãos, né? Nas estruturas vegetais que fazem com que elas sejam. Deixa eu fazer um negocinho aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Aham, aham. Eu amo a tecnologia. Olha ali, ó. Aqui nós temos as diferenças de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Ó. Então vamos lá. Monocotiledôneas tem um cotilédone. O que que significa isso, tá? Ah, na semente é ruim de você enxergar, tá? Não dá para enxergar direito isso na semente. Eu vou te explicar. Vocês já devem ter feito um experimento no teu colégio que é plantar o feijãozinho. Lembra? Tu planta o feijãozinho no algodão, tá? Daí tu largou lá o feijãozinho no algodão, úmido, né? Não bota muita água, porque se tu botar muita água, daí ele não vai afogar a semente ali. Aí tu coloca assim, tá? O feijãozinho ali. Desenhei meu feijão. Meu feijão tá horrível, mas tudo bem. Aí o que que vai acontecer? Esse feijãozinho ele vai começar a germinar. Aí ele germina e vai começar a formar o epicótilo e o hipocótilo. Hipo vai ser para formar a raiz, hipocótilo, tá? Epicótilo vai formar a partezinha das folhas. E quando você tem uma dicotiledônea, ele forma duas folhinhas assim, ó, que nem eu tô desenhando aqui. E aí a gente chama essas plantas de dicotiledônia. Quando é uma monocotiledônia, é só uma folhinha assim, ó, tá? Mais alongadinha, que daí é característica de monocotiledôneas, tá? Então, dicotiledôneas tem essas duas folhinhas. Para que que serve o cotilédone? Para nutrir a plântula. O que que é a plântula? É a plantinha jovem, tá? Vocês lembram que dentro da semente tem uma estrutura que nutre o embrião, chamado de endosperma? Lembram disso? Tá? Então, endosperma é para nutrir o embrião. Cotilédone é para nutrir a plântula, planta jovenzinha, tá? E aí, a gente chama monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? Pode aparecer para vocês como, deixa eu botar aqui, ó, gramíneas e as dicotiledôneas como leguminosas. Então, a prova pode dizer, as leguminosas apresentam raiz axial ou pivotante. Ó, aqui, ó, raiz axial ou pivotante. O que que significa isso, ó? É tu ter um eixo principal e as raizezinhas secundárias, tá? Ó, vamos aproximar. Eixo principal da raiz e as secundárias menorzinhas. A raiz de monocotiledônia, ela é toda fasciculada, tá? Também pode ser chamada de cabeleira. Às vezes pode aparecer como raiz adventícia também, tá? E uma coisa muito importante, ó, monocotiledôneas são trímeras e as dicotiledôneas são pentâmeras ou tetrâmeras. O que que significa isso? 4 ou múltiplos de 4, 5 ou múltiplos de 5. As monocotiledôneas trímeras, múltiplos de 3. E aí são todas as estruturas da flor, tá? Pétala, sépala, estames, pistilo, carpelos, ele pode chamar pistilo de carpelos também. Tudo isso é em 3 ou múltiplos de 3 nas monocotiledôneas. Dicotiledôneas é em 4 ou múltiplos de 4. Feito, meus queridos?
tranquilinho até aqui? Então, ó, gramíneas e leguminosas. O senhor Ana Lourdes perguntaram uma vez algo sobre grão de pólen, qual a diferença mesmo? Grão de pólen, ele é a estrutura do gametófito masculino. E aí ele fala que que o grão de pólen ele tem um loco ou trilocular. Trilocular é de leguminosas ou dicotiledôneas, unilocular é de gramíneas. Quando tem um septo é de monocotiledôneas, três dicotiledôneas. Tá? Feito, meus queridões. Tá? Então, botânica, temos essas características bem importantes. Que nutre o embrião é o endosperma. Endosperma nutre o embrião, cotiledone nutre a plântula. Feito, maravilha. Queridões, eu tenho muita coisa para falar para vocês ainda, meu Deus. Olha só, a gente vai falar agora de zoologia, tá? Deixa eu puxar aqui já o tópico. Fiquem tranquilas, tá? E tranquilos. Essas anotações todas vão ir pro grupo lá depois, tá? E daí depois o pré-prova também vai estar liberado no YouTube para vocês, tá? Assim que eu acabar, eu já baixo ele e já vou uploadar no YouTube ali pelas 9, provavelmente ele já esteja liberado, tá? E aí também aviso lá no grupo se vocês quiserem revisar alguma coisinha. Queridões, a URGS, tá? Ela já cobrou cladograma há muito tempo, tá? Dos animais, tá? Da zoologia. Vou usar esse aqui, ó. Se não me engano, ele tem alguma coisinha que tá, mas a gente conserta. Ó, os cladogramas, tá? Da Zool, no caso aqui, ó, ele tá me colocando, primeiro, todos os filos animais. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e os cordados. Ele está representando os cordados aqui pela cobra, tá? Mas aí lembra que dentro dos cordados nós vamos ter os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Dentro dos cordados também a gente tem um grupo que a gente chama de protocordados. Eles têm notocorda, mas essa notocorda aí não, né, não fica o tempo inteiro e ela auxilia um pouquinho na sustentação. E somos nozes, né, os cordados, tá? Queridões, os poríferos são os mais simples. Assim como o cladograma das plantas, eu vou colocar aqui a característica que faz com que eles sejam chamados de animais. Embrião ou desenvolvimento embrionário até gástrula. O que significa isso? Vocês lembram das fases do desenvolvimento embrionário? Isso também é um item importante que eu quero comentar com vocês. Mórula, blástula, gástula, neurula. Essas fases do desenvolvimento embrionário, elas vão existir também, obviamente, em todos os animais. E os animais, em geral, se tiver gástrula, a gente chama de animal, tá? Se não tiver, por exemplo, em fungos, é só um emaranhado de células e tal. O problema é que os poríferos, eles não têm, peraí, sem tecidos, tá? Ou seja, eles não têm tecidos verdadeiros. É um aglomerado de células, as esponjas. Tanto que a gente chama as esponjas, por não terem tecidos, de parazoários. Tá? Então, eles são, deixa eu dar um zoom aqui, parazoa. É um grupo dentro dos animais, dentro da zoologia, que são de animais que não formam tecidos, tá? A partir dos quinidários, aí aqui a gente vai ter a formação de tecidos verdadeiros. E aí, esse grupinho todo, com os tecidos verdadeiros,
nós chamamos de eumetazoários, ou eumetazoa. Tá? Eu é aquele de verdadeiro, né? Lembra de Eucotiledônia? Eumetazoa é verdadeiros animais. Então, são animais mesmo. E aí, os quinidários, eles são animais que são diblásticos, tá? Deixa eu puxar aqui em cima, para ter mais espaço. O que que significa diblástico? Eles têm só dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, tá? Então, eles são animais simplesinhos. Uma célula muito importante dos quinidários é, deixa eu botar aqui, quinidários. Uma célulazinha muito importante dos quinidários é os quinidoblastos. Lembram que são células que liberam substâncias urticantes, né? Aqueles que te queimam na praia e tal. Deixa eu botar o nomezinho aqui, poríferos, para vocês lembrarem, né? Tá só o exemplo dos seres vivos ali. Queridões, a partir daqui, os indivíduos vão ser triblásticos. Aí eles vão ter os três folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme, tudo bem bonitinho, tá? Então, os plateumintos, que é esse grupinho aqui do verme achatado, plateuminto, onde esse exemplinho aqui que tu tá vendo, tá? Esse bichinho que tu tá vendo é uma planária, é um vermezinho de água, né? Ele fica na água, né? De vida livre, tá? Isso, por isso eles têm altas. Eu acho que tu tá falando de quem? Dos plateumintos ou dos quinidários? Ah, de poríferos. Potencial de diferenciação. Na verdade, assim, eles são células que, como elas são células individuais, elas acabam tendo uma maior capacidade de formar outros tipos celulares, por isso a maior capacidade de diferenciação. Mas eles têm uma célula específica que tem essa capacidade, tá? Que são os amebócitos. Por exemplo, os coanócitos, que são células importantes dos poríferos, que servem para filtrar a água e tal, elas não têm tanta capacidade de diferenciação assim, tá? Os amebócitos, sim, eles têm uma maior capacidade de diferenciação. Feito? Então, plateumintos, que característica que nós temos aqui dos plateumintos que é bem ops, importante? Eles são acelomados. O que que significa ser acelomado, tá? Eles têm três folhetos embrionários, isso a gente já viu. E quando tem o desenvolvimento embrionário deles, eu vou botar aqui, ó. Ó, isso é uma coisa que quem já é meu aluno já está ciente disso aqui, ó. Eu tenho as minhas cores. E sempre que eu desenho embrião, tá? Quando eu for identificar os três folhetos embrionários, eu sempre boto ectoderme em vermelho, mesoderme em azul e endoderme em laranja, tá? Ou amarelo. E aí, ó, ectoderme, deixa eu diminuir, ó, ectoderme, o azulzinho, mesoderme e o amarelinho, endoderme. Queridos, vocês conseguem perceber que não tem diferença, ou melhor, não é que não tem diferença, não tem espaço entre um folheto embrionário e outro? Vocês estão vendo que, oi, Yasmin, Yasmin tá de câmera ligada, Yasmin. Ectoderme, mesoderme, endoderme, vocês estão vendo que não tem diferença, não é que não tem diferença, não tem espaço entre eles. É tudo um por cima do outro, ó. Tudo bem coladinho um por cima do outro. Beleza. Isso a gente diz. Não, foi nada. É, a gente diz então que eles são acelomados por isso. O celoma, a gente já vai ver o que que é. Os. Deixa eu botar aqui, ó.
Nemateumintos, que é esse segundo grupo de vermes aqui, onde tem a lombriga, que é o que está sendo representado ali, ele é o organismo modelo dos nemateumintos. A lombriga, ela é pseudocelomada. Pseudoceloma. Então, ela é um grupo mais onde vai ter um espaço, parece ser um celoma, mas ele é um celoma fake, ele é um celoma falso, tá? Por que que é um celoma falso? Ó, o que a gente enxerga num pseudocelomado é isso aqui, ó. Peraí, ficou torto. Ó, então percebam que eu tenho a ectoderme, eu vou botar agora só ecto, tá? Ecto, mesoderme, um espaço entre a mesoderme e a endoderme. A gente chama esse falso espaço de pseudoceloma. Senhor, por que que ele é um pseudoceloma? Porque daí, ó, quando aparece celoma mesmo, celoma verdadeiro, roots, raiz, celoma, que vai surgir aqui, ó. O celoma verdadeiro, ele é uma cavidade encontrada na mesoderme. Agora isso aqui vai ficar um pouquinho mais difícil de eu desenhar. Vamos ver se ele vai fazer o que eu quero aqui. Não. Ó, tá vendo que dentro da mesoderme ficou o espaço agora? Senhor, e onde é que tá a endo? A endo tá aqui, ó. Então, vamos de novo. Vamos localizar os folhetos. O Morto não quer ligar esse ar de novo. Ah, desculpa. Muito obrigado, você é muito gentil. Meso. Celoma, ó, cavidade entre a mesoderme e aí lá a endoderme. Aí tu vai ficar me dizendo assim, ó, agora eu vou puxar contigo o assunto de êmbrio, tá? Vocês precisam lembrar das ordens lá da embriogênese, mórula, blástula, gástrula. Na gástrula é onde surgem esses três folhetos embrionários, é onde a gente tem o celoma. E esse celoma, ele é uma cavidade que vai permitir formação de órgãos internos. Queridões, se você está aí afinco nos seus estudos, você deve lembrar que, quando eu falo de plateuminto, eu não falo assim, ah, ele tem pulmão, ah, ele tem brânquia, ele tem... Não, a gente diz assim, ah, ele faz as trocas gasosas pela pele, pela epiderme. Os nemateumintos aqui também, eles fazem as suas trocas pela pele. E aí, esse pseudoceloma dele, ele é revestido por líquidos, tá? É líquido, é água que tá presente ali. Por isso que eles conseguem ser mais arredondadinhos do que os plateumintos, que são todos achatados. E aí, quando surge o celoma, e ó, olha onde é que surge o celoma. Moluscos, anelídeos e artrópodes. Quando a gente fala de molusco, a gente fala assim, ó, ah, caracol tem respiração pulmonar. Ah, quando eu falo da minhoca, a gente diz a respiração cutânea, né, que é a principal, mas eu tenho uma circulação. A gente já ouviu falar que tem coraçãozinho, por cada anel vai ter um coraçãozinho, né, que é um corpo segmentado em anéis. Quando a gente fala dos artrópodes, a gente fala respiração branquial nos crustáceos. A gente fala de uma respiração traqueal nos insetos, uma respiração filotraqueal ou pulmão foliáceo nos aracnídeos. Eu não estava falando disso antes. Então percebam, minhocas, né? Anelídeos têm circulação fechada, caramujos têm circulação aberta, artrópodes circulação aberta. Então, circulação, eu não falo de circulação nesses grupos aqui que não tem o celoma. Então, o que que o celoma permite? Formação de órgãos internos que permite respiração, desculpa,
sistema respiratório e sistema circulatório. Só começo a falar de sistema, órgão responsável por isso, a partir do celoma. Tranquilo? E aí uma pergunta que eu gosto muito de fazer para vocês, porque normalmente quando vocês estudam e falam do celoma, o celoma ele fica, tá, tem celoma. E aí tu fica assim, foda-se. Eu não sei o que é um celoma. Para mim, o celoma, ele é algo que inventaram, né? Tu diz assim, eu não vejo celoma, então não existe esse celoma. Eu só tenho que saber que ele existe. Dane-se. Mas o celoma, ele é real, ele vive. O celoma é verdadeiro. E no teu corpo, sabe onde é que se encontra o celoma? Eu, hoje tu tem celoma. E sabe onde é que ele tá? Na tua caixa torácica. O que que tu tem na tua caixa torácica? Dentro desse teu tórax aqui, dentro dessas tuas costelas, desses teus ossos, tu tem uns órgãos muito importantes, pulmão e coração, que são sistema respiratório e sistema circulatório, que só surge por causa do celoma. Então, o celoma, ele é importante, ele vive, ele existe, ele é a tua caixa torácica. Esse espaço que tu tem aqui dentro dessa tua caixa torácica é o que lá no embrião era o celoma. Beleza, meus queridões? Então tá. Ah, vou colocar a partir de agora o seguinte. Vocês perceberam que tem uma diferença mais atrás aqui? Maior fã do Celoma. Claro, Celoma vive. Vou criar essa hashtag, Yasmin. Celoma vive. Olha só. A gente tem uma diferença. Vocês perceberam que aqui, ó, eu vou mostrar, ó, nesse nó, vocês viram que separou esse grupo todo de animais. Ops, aqui. Desse grupo aqui, tá vendo? Ele separou ali. O que que faz com que esses dois grupos sejam separados, né? Sejam formados, melhor dizendo. Esse grupo aqui, ó, eles são animais protostômios. E esses daqui são deuterostômios. O que que significa ser protostômio e deuterostômio? Protostômio, eu vou escrever, tá? Ó, deixa eu botar aqui no cantinho. Protostômios. O blastóporo. Ah, Blastóporo dá origem à boca. Deuterostômios o blastóporo dá origem ao ânus. Queridões, o que que é blastóporo? Alguns de vocês devem estar se questionando. Durante o desenvolvimento embrionário, tá? Vocês entendem que a gente tem um tubo digestivo, tá? Às vezes aparece até para vocês, o tubo digestivo primitivo, que é o famoso arquêntero, tá? Esse todo tubo digestivo ele tem um início e um fim, né? Você engole o alimento pela boca, ele passa por todo o tubo digestivo e sai pelo ânus, tá? Durante o desenvolvimento embrionário, como é que se forma esse tubo? É como se assim, ó, algumas células começassem a entrar, né, para dentro do embriãozinho, e elas começam a percorrer todo o caminho do tubo digestivo até chegar lá no fim. Só que daí, em alguns animais, essa primeira abertura é a boca, que a gente chama de protostômios. Quem são os protostômios? Os nemateumintos, os moluscos, anelídeos e artrópodes. Todos eles são protostômios. Quem são deuterostômios? O que que significa isso? Essas célulazinhas começam a invaginar, começam a entrar e lá no fim vai formando todo o tubo digestivo e lá no fim volta para a boca. Ou seja, esses são os deuterostômios, equinodermos e cordados. Então vamos começar a escrever os nomezinhos dos grupos e caracterizar eles. Dentro desses grupos, que nós chamamos de... Por que que deslocou o meu... Peraí, que aconteceu alguma coisa aqui. Peraí.
Ah, eu acho que foi isso que eu fiz. Será que eu mexi na foto? Ah, droga. Tá. Eu devo ter mexido sem querer nessa. Tá, peraí, deixa eu. Ah, não vai dar. Se for recortar, ele não vai recortar do jeito que eu quero. É, recortou a foto. Droga. Peraí, deixa. Como é que eu fiz isso? Tá, vou ter que apagar. Apagar e escrever de novo. Ele deslocou todo o bagulho pra cima. Vamos lá. Então, triblástico tá aqui. Deixa eu botar essa aqui. Tecidos verdadeiros. Embrião até gástula. Tá aqui sem tecido. Diblástico acelomado. O pseudoceloma aqui. Tá, beleza. Esses daqui, então, são os deuterostômios. Deuterostômios. E aqui, protostômios. Tá. Queridões, dentro dos protostômios, tá? Nós vamos ter, então, os moluscos, que daí está representado aqui pelo caramujo, molusco. Os anelídeos, que é o da minhoca, anelídeo. E o crustáceo que tá ali, né? O caranguejinho, ele tá representando o artrópode. Olha, até botou já artrópode bonitinho. Tá. Então, assim, como é que a gente diferencia esses três grupos, tá? Eles são grupos celomados, assim como os equinodermos. Ah, foi na hora que eu mexi os protostômios. Ah, tá. Então, assim, o que que nós temos aqui, tá? De diferença entre esses três grupos: moluscos, anelis e artrópodes. Moluscos são animais de corpo mole, revestido ou não por concha calcária, tá? As lesmas, por exemplo, não têm a concha. Anelídeos, corpos segmentados anéis. E a URGS já cobrou isso, ó. Ele botou que anelídeos e artrópodes, eles têm em comum a metameria. O que que é metameria? Segmentação. Anelídeos, corpo segmentado em anéis. Artrópodes, corpo segmentado, com apêndices articulados e exoesqueleto de quitina, tá? Então, são essas características bem importantes dos artrópodes. Isso é o que diferencia esses três, tá? Vamos lá. O que que eu acho mais provável de aparecer para vocês dentro da zoologia, tá? Eu acho que eles podem. Vou passar para cá, ó. Focar em artrópodes, tá? E aí, eles focando em artrópodes, lembrem dos insetos, crustáceos e aracnídeos. São as principais classes, tá? Óbvio ainda que tem os miriápodos, né? Que são os quilópodes e diplópodes. Queridões, quilópodes e diplópodes, eles têm semelhanças com insetos, tá? Os crustáceos são os de ambiente aquático. Caranguejo, siri, lagosta, camarão. Os crustáceos já são. Então, esses são aquáticos, respiração branquial. E aí, eles gostam de cobrar as estruturas de excreção, tá? Crustáceos, glândulas verdes. Pode ser chamada também de antenais. Os insetos excretam por túbulos de Malpighi. Então, ele pode querer fazer uma, uma questão de lacunas, né? Então, ele bota ali qual é que é a lacuna e tu associa com o indivíduo, tá? Com o grupo. Os aracnídeos são glândulas coxais.
que é exclusivo delas, tá? Túbulos de Malpighi daí nos dois aqui, tá? Esses dois também são túbulos de Malpighi. Então essa é a minha aposta. Para ser mais específico, o que que eu acho que pode aparecer de zoologia, eu acho que eles vão cobrar artrópodes. Feito, meus queridões, tá? Então já passamos pela botânica, já passamos brevemente pela êmbrio. Ah, deixa eu te chamar uma atenção de uma coisa, tá? Que característica que nós temos, né? Aqui, ó. Por que que os cordados são diferentes? Porque eles têm uma estrutura chamada de notocorda, tá? A estrela do mar, os equinodermos, vou botar aqui, ó. Equinodermos, eles apresentam uma estrutura que é bem exclusiva deles, tá? Se eles quiserem falar sobre os equinodermos, tem uma coisa chamada sistema ambulacral, que aí é por onde circula a água, é por onde ele circula os nutrientes e tal. A notocorda, ela é dos cordados. Deixa eu botar aqui, ó. Ops. Não. Ah, ajeitei uma coisa e estraguei as outras. Ô, droga. Tá, vou deixar assim. Usa aqui, ó. Vamos botar cordados. E aí perceba uma coisa muito importante, tá? Cordados são aqueles animais que vão apresentar notocorda, tá? Existem quatro características que definem os cordados, tá? É a notocorda, fendas faríngeas e tubo nervoso dorsal e a cauda pós-anal. Tudo isso define, tá, os cordados. E uma coisa que às vezes vocês não se ligam, ó, voltando e fazendo a conexão com a êmbrio. Lembra que tem mórula, blástula, gástula e neurula. Essa neurula é a fase do desenvolvimento embrionário onde surge notocorda e tubo neural, que é o tubo nervoso dorsal. Queridões, neurula só existe em cordados. Não existe desenvolvimento embrionário neurula no restante dos animais, no que a gente chama de invertebrados, tá? Neurula é apenas nos cordados. E aí que surge notocorda, que é uma característica exclusiva deles. Notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal e tubo nervoso dorsal. Ó, fenda faríngea, fendas faríngeas, tubo nervoso dorsal e cauda pós-anal. Feito, meus queridos. Ficou meio bagunçadinho aí esse nosso cladograma, tá? Sim, cauda pós-anal é via de regra. Todos os cordados têm cauda pós-anal. É que em alguns animais, em alguns mamíferos, por exemplo, na gente, essa cauda pós-anal ela é fusionada, as vértebras foram fusionadas. Mas todos têm. Feito? Quem mandou ali? É nóis. Queridões, a aposta aqui dos artrópodes, tá? Vou passar para a gente botar numa folhinha nova. Genética, tá? Genética obviamente vai cair, tá? Obviamente vai cair êmbrio. Espero eu que caia alguma dessas coisas que eu falei aqui para vocês, tá? Porque vai cair êmbrio também. Êmbrio vai cair, respiração. Respiração é mais aposta, tá? Êmbrio, eu tenho quase certeza que vai cair. Zoologia vai cair, mas daí é muito amplo. Por exemplo, eu não falei aqui ainda dentro dos cordados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Que é uma dica para dar uma revisadinha de última hora. Olha a circulação deles. Ver o que que tem de diferente nas circulações. É importante, a URGS gosta bastante das circulações desses animais, tá? Entendam como é que eles funcionam, tá?
Na verdade, o traço não era nos moluscos, eu acho. Eu já nem sei de onde é que era esse traço dos moluscos. Eu acho que eu puxei para colocar que é corpo mole revestido ou não por concha, mas daí eu não ia ter espaço para isso, eu desisti. Acho que foi isso. Tá, Caio? Beleza. Vamos lá. Na genética, eu preciso que vocês lembrem de algumas coisinhas, tá? Ele acho improvável eles te cobrarem algo teórico, tá? Eles já tiveram muitas questões teóricas de genética, tipo assim, ah, a variação do fenótipo de um determinado genótipo. Aí a afirmativa correta era a norma de reação, lembram disso? Eu acho improvável eles cobrarem isso, tá? Porque eles têm coisas mais legais para cobrar na genética, tá? O que que eu acho que pode aparecer com relação à genética? Aquele heredograma, faz tempinho que não aparece heredograma, tá? E aí, nesse heredograma, eu quero que vocês atentem, eu já chamei atenção para vocês lá no Revisão Enem, tá? Revisão Enem ainda está disponível lá no YouTube, vai ficar, se o YouTube não tirar. Esse, esse heredograma, lembra lá que a gente vai ter indivíduos, filhos aqui desse casal, tá? Tudo bonitinho. E aí, digamos assim, ó, essa menina aqui, ela é afetada por uma característica. Se você lembra, se não lembra, dá uma olhadinha, sério, dá uma olhadinha lá no YouTube, na revisão Enem, que procura canal Bio ao Álvaro que você vai achar. Porque se tu botar assim, revisão Enem, vai aparecer de todos os outros, do Jubilu, do Kennedy, não vai aparecer o meu, porque eu não sou famosinho no YouTube ainda. E aí, se você for procurar lá, eu falei sobre esse negócio aqui dos tipos de herança. Ah, autossômica recessiva, ligada ao sexo, essas coisas. Só que o que eu quero chamar a atenção, porque a URGS não vai nesse lado assim, descubra qual é que é o padrão de herança. Não. Ele pode até te dizer, olha, essa característica ela é autossômica recessiva, ou ele pode partir do pressuposto que você vai testar para saber qual que é, tá? E ele pode te perguntar assim, ó, qual a chance desse indivíduo aqui ser heterozigoto? E aí, queridões, eu quero que vocês lembrem que o mínimo que você sabe da vida desse indivíduo é que ele tem um azão. Logo, se ele tem um azão, ele não tem como ser azinho azinho. E quando você for cruzar os pais dele, ó, azão azinho com azão azinho, ó, faz o chiqueirinho, né, quadrinho de piné. E aí, ó, azão, 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 azinho, azão, azinho. E aí, se tu tá distraído, tu fala assim, tá, beleza, achei. Tá aqui, ó. A chance é 2 em 4, 2 quartos, um meio. Não. Opa. Ó, vou de novo. A chance é, ó, tá aqui, é heterozigoto, 2 em 4 é 2 quartos, que é um meio. E aí tu marca a alternativa, porque vai ter um meio lá e vai estar errado. Vai sair da prova confiante. Caraca, acertei uma. Só que não, por quê? Eu sei que ele tem um azão. Então, em hipótese nenhuma, esse indivíduo que já nasceu, eu estou falando que ele está me pedindo o genótipo de um indivíduo que já nasceu, não que não nasceu ainda, tá? Aí se ele me falasse, do quarto filho, então tem três ali, do quarto filho ser heterozigoto, tá? Aí é 2 quartos, aí eu concordo contigo. Esse cara aqui não. Esse cara, a chance dele ser heterozigoto é de 2 terços. Ó, 2 em 3 chances. Feito, meus queridos. Tá? Então não esqueçam, por favor, disso. A URGS gosta bastante disso, ela já usou várias vezes esse 2 terços na prova. Tá? Pode ser que eles queiram complicar um pouquinho mais, qual a chance. Não, não, não. É isso. Aí ele pode cruzar esse indivíduo contra. Eu acho que não. Eu acho que eles vão, mas esse 2 terços aí eu tenho um feeling que também pode aparecer. E outra coisa é você lembrar que quando a gente fala da genética, né, de tudo que a gente fala é lei de Mendel, primeira lei de Mendel. O que que seria teoricamente, qual é que é a ideia da primeira lei de Mendel?
é que o Mendel descobre que as características são determinadas por dois fatores, que a gente chama hoje de alelos, e que cada alelo é herdado de um dos pais, né? Cada parental contribui com um alelo. Isso são as duas informações. E aí dentro dessa primeira lei, tem aquelas coisinhas de dominância completa, dominância incompleta e a codominância. O que que significa isso? Olha, quando a dominância é completa, o heterozigoto tem o fenótipo do homozigoto dominante. Então, ó, vou desenhar aqui as ervilhazinhas, tá? Então, leva lá das ervilhazinhas, ó, ervilha amarela e a ervilha verde. Se a ervilha é amarela, ela pode ser azão-azão ou azão-azinho. Se a ervilha é verde, ela sempre é azinho-azinho. Quando a dominância é incompleta, eu vou botar aqui, ó, flor vermelha. E tá, vai ter que ser assim. Flor branca e a flor rosa, que é o meio termo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vezão, vezão, flor branca, bezão, bezão. Isso é uma coisa importante, tá? Quando a gente fala de codominância e dominância incompleta, como os alelos não têm a dominância, né? Não tem uma coisa de um dominar o outro, de um se expressar sem o outro, a gente não usa alelos tipo azão e azinho, bezão e bezinho. A gente usa alelos diferentes, letras diferentes para o mesmo gene, tá? Que nem eu botei ali, ó, vezão e bezão para cor branca. Mas eles são do mesmo locus, do mesmo gene, tá? E a codominância, aí tu expressa os dois alelos. Como é que eu vou representar isso aqui para vocês? Existe a nossa tipagem sanguínea, tá? Peraí, desenhar melhor essa hemácia, ó. Hemácia, célula sanguínea, célula glóbulo vermelho. E aí tem o MN, que é o sistema MN. O que que significa isso? Quando tu é do tipo N, tu tem uma proteína N na membrana. Quando tu é do tipo M, tu tem a proteína M na membrana. Quando tu é MN, tu expressa as duas proteínas. Entenderam a diferença de codominância e dominância incompleta? Isso é bem importante, tá? Bem importante você lembrar. E, segundo a lei de Mendel. E aí agora eu vou querer a participação de vocês. A gente já está chegando em 1h30 de aula, já estou vendo que tem uma galera debandando e vocês pediram 2 horas de aula. Ah, não, mas olha só. Lembrem que na segunda lei de Mendel, a gente está tratando sobre dois genes. Eu quero que vocês respondam no chat, pode ser no privado, tá? Se você tem vergonha, mas me respondam. Eu quero te perguntar, qual a proporção dos gametas e quais gametas são produzidos por um indivíduo duplo heterozigoto, que nem esse daqui? Qual a proporção e quais os gametas? Não, ninguém vai me responder. Tô aqui cuidando. Ali foi. Ó, ali mandou bem. Também, né? Sua mãe é maga da genética, aí fica fácil. Olha só, a chance deles produzirem, quais gametas ele produz, tá? Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Esses são os 4 gametas, pessoal, gameta. Teve gente que me respondeu ali uma coisa que misturou com o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, que eu já vou falar sobre. Mas gameta, a chance dele produzir, quais os gametas ele produz, são esses 4 aqui. E a chance de cada um desses gametas é 25%. Ou um quarto, um quarto e um quarto. O que que a gente tem? Ó, o cruzamento desses dois indivíduos heterozigotos, ó, como cada um deles produz esses 4 gametas, né? Azão, bezão. Se eu misturar esses 4 gametas, 4 desse, ó, os 4 desse indivíduo com os 4 desse indivíduo, dá 16, né? 16 combinações de azão e bezão, de azinho e bezinho, e assim por diante. E aí a gente diz que deste cruzamento, a proporção fica 9
3, 3 e 1, que é o que a gente chama de proporção fenotípica, tá? Não esquece, isso aqui é fenótipo, são as cores, tá? Lá no Mendel ele diz assim, ó, amarela e lisa, amarela e rugosa, verde e lisa, verde e rugosa. Tranquilo? Tá? E aí essa proporção ela é importante e quando a gente tem a nossa aula durante o ano, eu te digo assim, ó, "Bah, eu preciso que vocês decorem isso aqui, é a única coisa que eu vou pedir para tu decorar, mas decorem, que é esse 9331, por quê? Porque quando a gente chegar, quando a gente está aqui na segunda lei de Mendel, isso pode representar o seguinte, o que a gente acabou de falar, eita, aqui. O que a gente acabou de falar, do tipo, semente amarela e lisa, amarela e rugosa, verde e lisa, verde e rugosa. Ou ele pode te dizer uma coisa chamada de poligenia, que é quando eu tenho mais de um gene determinando um fenótipo. Por exemplo, a interação dos genes, né? Esse gene com esse gene aqui formou o crista-nós lá do galo. Esse gene com esse gene aqui formou a crista ervilha. Esse gene com esse gene criou a crista rosa. E esses dois, a crista simples. Então, eu tenho mais de um gene determinando um fenótipo, poligenia. E ele pode falar da famosa epistasia. Eu acho que pode aparecer epistasia domingo, fim de semana, tá? É domingo a prova, né? Então, o que que vai acontecer nessa tua epistasia? Um gene vai silenciar o outro. Aí ele vai dizer, o caso mais clássico, mas eu acho improvável de aparecer esse caso clássico, tá? Eles vão colocar o outro, mas é a cor dos labradores, lembra? Ó, eu tenho um labrador e aí o gene Bzinho silencia a cor que é determinada pelo gene A. Por exemplo, se ele for azão é preto, se for azinho é marrom. Só que se for Bzinho, ele te diz assim, ó, é amarelo. Ou seja, esses dois, ó, vão ser amarelos. Estão vendo? Esses dois fenótipos vão ser amarelos. Então a minha proporção não fica mais 9,3,3,1. Fica 9,4,3. Tranquilo? Então, essa epistasia é bom. E aí, assim, queridões, você vai ter que interpretar na hora da prova, porque eu posso ter epistasia dominante, epistasia recessiva, e aí isso vai depender do que é a questão, como que ele está te descrevendo. Ele pode dizer, o alelo besão silencia a cor. Aí, se o alelo besão silencia a cor, esse fenótipo e esse fenótipo vão ser os mesmos. Aí fica 12,3,1, não fica mais 9,4,3. Tranquilo, meus queridões? Acho que não. Acho que sistema ABO e RH, acho que não, tá? Eles recentemente colocaram fator RH e sistema ABO. Na de 22 eles colocaram uma questão sobre sistema ABO, que era bem complicadinha até a de 22 porque como tem uma codominância no sistema ABO, a proporção do 9,4,3 acabava ficando diferente também, tá? Mas acho que não, Renato. Queridões, foi até aqui. Acho que eu vou ir ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Você que está assistindo aí no YouTube, espero que também tenha conseguido aproveitar. Meus queridões, foi uma alegria imensa fazer essas aulas para vocês, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Continuem presentes lá no grupo, né? Ainda vão vir novidades ali no grupo para vocês. Então, continuem presentes ali. A gente vai se falando, a gente vai se comunicando. Quando começar a sair listão, hoje já saiu listão na PUC, né? Eu podia liberar ali para vocês dizerem assim, Soro, eu passei na PUC. Vou fazer isso, tá? Vou desligar a live ali, vou liberar os comentários, vocês digam assim, passei na PUC, que legal. E, e aí, quando sair o listão da URGS, também vou liberar para vocês irem me informando ali quem é que passou, tá? Tenham sucesso, que vocês tenham uma ótima prova fim de semana. Alguns dos meus alunos do presencial eu tô vendo que estão aí, então vocês vão escutar isso de novo. Não se esqueçam que é só uma prova, tá, meus queridões? Não se meçam por essa prova, vocês são muito mais que isso. Foquem na evolução de vocês. Nem sempre na evolução intelectual, e sim na evolução pessoal que vocês tiveram durante o ano, tudo que vocês viveram e tudo que vocês aprenderam como pessoas. Feito, meus queridos. Cuidem-se, foi uma hemorragia de prazer e até mais. Tchau, tchau.